você agrade. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova meu coração e me leva a noite. Eu te cantarei louvor até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Aleluia. Diga comigo, Senhor Deus, eu quero a tua palavra para a transformação do meu viver, em nome de Jesus. Diga assim seja. Aplaude Jesus por Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isaías 10, presta atenção agora. Isaías capítulo 10, versículo 27, está escrito assim, presta atenção nisso aqui, ó. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Unção é um poder que você adquire com comunhão com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver comunhão com Deus, você não vai adquirir esse poder. Você tem que se aproximar. Não sei se você se recorda de uma mulher. A Bíblia diz que há 12 anos ela sofria uma situação complicada, era uma hemorragia, era um fluxo constante. Qualquer mulher sabe que dificuldade que ela enfrenta no período natural dela, do ciclo natural dela. Tem mulheres que chegam a ficar de cama, né? Situação complicada. Algumas ficam fracas, não é verdade? Ela estava 12 anos, mas ela ficou livre daquele jugo, ela ficou livre daquele fardo, ela ficou livre daquele sofrimento. Quando ela tocou em Jesus. Você precisa se aproximar. Muitas coisas da sua vida, ela só será transformada quando você tomar uma decisão. Aquele dia que você toma uma decisão, presta atenção nisso, e acontecerá naquele dia. Que dia, pastor? No dia que você tomou uma decisão realmente. No dia que você tomou uma decisão realmente de parar de brincar de Jesus, de parar de ser frequentador de igreja, mas ser praticante da palavra, lá fora, no teu dia a dia, na tua casa, com a tua família, no local de trabalho, com os teus amigos, com o teu empregado, com o teu patrão, no secreto, onde ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Naquele dia que no teu coração você se propõe a ser servo, a obedecer, a viver. Nesse dia, o dia que você tomar uma decisão, meu amigo, preste atenção nisso. Não há força do inferno, seja na área financeira, seja na área conjugal, seja na área familiar, seja na saúde. Não há força do inferno, não há cadeia, não há grilhão, não há peso que Satanás possa ter colocado sobre você que suporte e resista. Acontecerá naquele dia, a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado. Por causa do quê? Sem unção não tem jeito. Por causa da unção. Sem unção não tem jeito. Sem unção você não fica livre e não vai poder ajudar ninguém também a ficar livre da tua casa, da tua família. Precisa de unção. E repito, a unção é um poder que você adquire. Ele é adquirido com comunhão com Deus. Com comunhão com Deus. Não adianta ser aquela pessoa que ora 4 horas no dia, 5 horas no dia e fica um mês sem orar. Que você ore meia hora todos os dias, meia hora, 40 minutos, mas seja todos os dias, com sobriedade, com consciência. Aprenda as orientações que vêm de Deus, não de homem. Doutrina humana não leva ninguém a lugar nenhum.
O evangelho que salva é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho revelado pelo Senhor Jesus. É esse que salva. É esse que salva você das situações difíceis, complicadas da vida. É esse que salva você no sentido de te levar para passar a eternidade com Jesus. Outra coisa não te salva. O Senhor Jesus, ele foi claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então põe dentro de você, procure ter uma vida de comunhão. E o que quebra a minha comunhão com Deus, pastor? O pecado. Seja uma mente impura, ou seja por pensamentos, no tratamento com as pessoas. Cuidado com como você trata as pessoas, tratamento com as pessoas. Você está compreendendo? Seja gentil, seja educado, nunca seja áspero com as pessoas. Eu sei que às vezes há uma necessidade de você fazer uma cara feia. Eu sei que às vezes há uma necessidade de você até corrigir alguém, chamar a atenção de alguém, mas não seja espancador, seja sóbrio no que você está fazendo, seja consciente do que você está fazendo. Para quê, pastor? Para que a sua comunhão com Deus não se quebre. Quanto mais conectado, quanto mais tempo, vamos dizer dessa maneira, você estiver conectado com Deus, mais força, mais unção você vai ter. Você compreende ou não? Sim ou não? Diga graças a Deus então. Pode sentar, por favor. Ô pastor, pensei que o senhor ia fazer reunião com a gente em pé hoje. Aí eu fiz com os obreiros, Santa Ceia dos obreiros da região, eu fiz com eles em pé. Aí o pessoal falou: pastor, não vou fazer a gente sentar não? Eu falei: não. Falei: para você saber como é bom o pastor ficar em pé o tempo todo. Para você saber como é. E eles ficaram, são excelentes obreiros da região, são pessoas fantásticas. Agora deixa eu falar com você. Tem que ter comunhão. Não adianta. Você não vai conseguir carregar o seu celular se cada 2 minutos você coloca ele na tomada e tira. Você nunca vai ter carga cheia. Vai estar sempre no limite. E vai ter uma hora que ele não vai funcionar mais. Assim é o Espírito, ele precisa de energia. E a energia que o Espírito precisa é a presença de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus. E você não vai conseguir isso se você não tiver comunhão com Ele. Tem que ser uma coisa diária, todos os dias. O Senhor Jesus, Ele orientou, inclusive, eu estou falando meia hora, mas se você olhar a Bíblia, você vai ver que Jesus, Ele fala de 1 hora. Quando Ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que Ele chamou alguns para mais perto dele. E aí Ele falou: olha, fiquem aqui que eu vou ali orar. E a Bíblia diz que ele se afastou cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra mesmo. Joga uma pedra, você vai ver a distância que ela dá. É a distância que Jesus se afastou. E a Bíblia diz que ele começou a orar. E ali ele fazia uma oração muito séria. Porque ele sabia o que ele teria que enfrentar, a dificuldade que ele ia passar. E ele estava conversando com Deus, em outras palavras, para ver se existia uma outra maneira. Tanto que ele fala, a oração dele foi essa. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E em seguida ele orava: mas que não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Ele se colocou na posição de filho, porque o filho pode pedir qualquer coisa para o pai. Ele é filho. O filho tem liberdade. O filho tem liberdade. Meu filho tem liberdade de pedir qualquer coisa para mim. Se ele vai receber ou não é outra história, mas a liberdade de pedir vai ter. Mas o Senhor Jesus, no mesmo momento que ele se colocava como filho, ele se colocava como servo. Às vezes esse que é o grande problema que nós temos. Nós só queremos a posição de filhos. E às vezes a posição que nós temos que ocupar não é de filho. A posição que nós temos que ocupar é de servo. Então chegou Jesus com eles. Isso está em Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Versículo seguinte: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Esse sentimento é natural. Você vê, Jesus se angustiou, Jesus se entristeceu, ele é natural. Agora nós não podemos permitir que o sentimento de tristeza, de angústia, nos domine. É natural que venha, devido a uma situação às vezes que estamos enfrentando na área financeira, às vezes na área conjugal. Outro dia eu conversava com uma jovem senhora e ela dizia a mim: pastor, o meu marido olhou nos meus olhos e me disse: você é a mulher da minha vida.
casa comigo. Pastor, eu acreditei, eu casei. Hoje ele coloca um cobertor entre eu e ele e diz para mim: não toque em mim porque eu tenho nojo de você. Falou: pastor, isso me machuca, isso me magoa. Não pode fazer uma coisa dessa. Por mais talvez que você não esteja de acordo com o comportamento que a tua mulher tem tido, por mais que você às vezes não esteja de acordo com o comportamento que o teu marido tem tido, mas você deve resolver, chamar para uma conversa franca, né? Uma conversa franca e sóbria. Não é uma discussão, não é uma briga, é uma conversa para acertar os pontos, né? É aquilo que mulher gosta muito de fazer, né? Discutir a relação, né? Entra nesse barco aí, vai discutir a relação, mas sem briga, acerta os pontos, resolve, mas não pode desprezar, não pode, você vai dar lugar ao diabo. Há palavras que ferem muito mais do que um soco no olho, há palavras que ferem muito mais do que uma pancada nas costas, sei lá, coisa que ninguém pode ser. A Bíblia diz: ai do homem violento. O homem não pode ser violento, quanto mais um homem de Deus. Não pode ser violento fisicamente, nem violento em palavras. Tem que tomar cuidado, amém? Então você vê, por mais que você esteja vivendo uma situação adversa, você não pode permitir ser dominado por esse sentimento. Olha, o Jesus ele se angustiou, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ele sabia o que ele ia passar, ele tinha conhecimento que ele ia para a mão dos homens, ele sabia que ele ia ser humilhado, ele sabia que ele ia ser zombado, e aconteceu tudo isso com Jesus. Irmão, presta atenção, surraram ele de maneira tão violenta que via-se a olho nu as vísceras do Senhor Jesus, via esse pulmão, via esse fígado, rim, tamanha violência, a carne dele foi praticamente moída, dilacerada, de tanto que ele apanhou. Cuspiam no rosto dele, batiam no rosto dele, arrancaram a barba dele com a mão. Imagina arrancar com a mão a barba na violência, né? Você que tem barba grande, imagina arrancar a ponto que sai a pele junto. Davam um tapa na cabeça dele, tiraram a roupa dele em público. Imagina tirar a tua roupa aqui na frente de todo mundo. Que humilhação, pastor, que vergonha. Tiraram a roupa dele em público, foi humilhado, colocaram ele numa cruz. Agora, o que eu acredito de tudo isso, o que mais, vamos dizer assim, trouxe esse sentimento a Jesus, era saber que ele ia estar separado de Deus, porque é uma coisa que ele nunca experimentou, porque Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu a nada, ou seja, ele nunca teve pecado. E agora ele ia carregar o teu pecado, o meu pecado, quer dizer, e a única coisa que separa o homem do Senhor é a iniquidade, é o pecado. Ele ia estar separado, ou seja, Jesus ele conheceria a morte física, mas ele também conheceria uma coisa que ele nunca conheceu, que era a morte espiritual. Aquilo apavorou tanto Jesus que quando ele estava na cruz, ele levantou os olhos e falou: Senhor, o que está acontecendo? Em outras palavras, por que o Senhor me abandonou? A morte física, a morte espiritual se apoderara dele naquele momento. Então repito, por mais que seja difícil o momento que você está passando, você não pode permitir que a angústia, você não pode permitir que a tristeza, ela se apodere de você. E como que eu não permito isso, pastor? Orando, ó, presta atenção. Levando consigo, ele falou para os discípulos que ele ia orar, não foi? Não falou? Agora presta atenção, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele já tinha começado a orar? Não. Olha o versículo seguinte: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Irmão, tem gente que eu não consigo entender, ela está passando por uma dificuldade, ela não pede ajuda. Você tem que aprender a pedir ajuda. É lógico que não é para qualquer um que você vai pedir ajuda. Jesus, por exemplo, ele escolheu 3 pessoas que ele confiava muito para estar com ele. Então tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que aquele que conta um segredo para uma pessoa fica na mão dessa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Não é qualquer pessoa que eu posso chegar
e abrir meu coração. Não é qualquer pregador, não, vou falar com o pastor, não é qualquer pregador. Tem pregador que, se você falar para dar a tua vida para ele hoje, amanhã está no púlpito da igreja. Tem que tomar cuidado. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Fala com Deus, para ele te mostrar. Deus, eu preciso da tua ajuda, mas Deus, a coisa está complicada, eu precisava de alguém para conversar. Quem o Senhor me mostra? Ele é Deus. Porque tem aquela pessoa que, se você conversar com ela, ela vai te dar uma palavra. Tem aquela pessoa que, se você conversar com ela, ela vai comprar batalha contigo, ela vai orar contigo, ela vai jejuar contigo, ela vai te ajudar. E tem aquela pessoa que, se você falar para ela, ela vai te prejudicar, vai sair fazendo fofoca e vai te julgar ainda, vai te apontar o dedo. Aí eu sabia que ela era desse jeito. Então você tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que, inclusive, que há certas coisas que eu não devo falar nem para a mulher que dorme comigo. Tem certas coisas que não devo falar. Você vê que o Senhor Jesus levou eles, conversou com eles, mas agora ele precisava conversar em particular com o Pai, ele se afasta deles também. Tem coisa que não adianta, tem coisa que eu vou precisar, alguém pode me ajudar a resolver, mas tem coisa que ninguém pode me ajudar a resolver. Não tem pastor, não tem ninguém. É uma coisa que eu vou ter que me aproximar de Deus, que vai ser resolvida entre eu e Deus. Só entre eu e Deus. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Você sabe que tem pessoas que gostam desse negócio de segredo, né? Acho que uns 3 anos atrás, eu estava na minha casa e uma parente minha me telefona, porque uma sobrinha minha, do nada, ela estava de férias, né? Ela trabalha numa grande corporação aí, e ela estava de férias e estava na praia com o marido e o filhinho dela. Nesse momento ela não estava nem na praia, ela estava na piscina do hotel, estava sentada, ela colocou o pé na água sentada, de repente faleceu, entrou em coma, do nada, entrou em coma. Aí fica aquele negócio, não conta para ninguém, não conta para ninguém, eu falei, mas vai contar quando? Quando for para fazer o velório? Eu falei, agora que tem que contar. Agora tem que contar. É uma coisa que é uma pessoa que está precisando de ajuda, ela não pode fazer nada por ela, ela está inconsciente, ela está precisando de ajuda, está precisando que alguém faça. A Bíblia diz que quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Então, quanto mais pessoas puder me ajudar numa situação dessa, tem coisa, repito, que é para uma ou outra em particular. Mas numa situação dessa, quanto mais pessoas puder me ajudar, a minha mãe está doente, mas não conta para ninguém. A minha mãe está doente. Fala para quem você conhece aí que é de Deus, para me ajudar em oração. Eu falei com a minha prima, larga um monte de besteira. Eu falei, você vai falar quando o quê? Quando for fazer o velório? Pessoal, a fulana estava doente e agora nós vamos fazer o velório dela? Eu falei, não. Eu falei, vamos orar. E começamos a orar. Eu pedi a Deus, ela saiu do coma, depois de alguns dias. Aí no hospital, eu sabia que era uma coisa, algum trabalho que tinham feito. No hospital, eu de longe mesmo telefonei, aí mandei, aí uma prima atendeu, estava ali com ela. Eu falei, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, quem é que está aí? Ela falou, está a fulana, que está aqui internada. Eu falei, ela está acordada? Ela falou, está acordada. Quem mais? Está fulano, Beltrano, Ciclano. Tinha umas 4 pessoas lá dentro do quarto. Aí eu falei, vou fazer a oração, coloca no viva voz aí que eu vou fazer a oração para ela. Ela falou, tá bom, colocou no viva voz. Eu comecei a orar, a que estava segurando o telefone manifestou com o demônio, o telefone caiu. A outra catou o telefone e manifestou com o demônio. Aí o outro catou o telefone, eu falei, ô filha, você não vai manifestar também não, né? Ela falou, não tio, pode orar que eu estou bem com Deus. Eu falei, então tá bom. Eu falei, coloca perto dela. Fiz a oração, o demônio foi embora, a menina ficou livre. Agora fica esconder, não tem que esconder. Agora tem coisas, repito, é só você e alguém que você conhece que realmente vai colaborar contigo. E tem coisa que não é para falar nem com a mulher que dorme contigo, ou seja, nem para quem você conhece, é só entre você e Deus, mais ninguém e mais nada. Está compreendendo? Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai. Pediu ajuda. Ele falou, fica aqui, orem comigo, me ajuda. Versículo seguinte, e indo um pouco adiante, agora era só ele
e o pai. Agora era só ele e o pai. Você viu que tem 3 estágios aí. Ele estava com um grupo de discípulos, ele escolheu 3 que ele confiava. Nesses 3 que ele confiava, ele abriu o coração para esses 3. Agora, a conversa nem é com esses 3 mais. A conversa agora é só entre ele e o pai. Ele se afastou um pouco mais, ó. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ó, posição de filho. Popularmente falando: ô pai, tem outro jeito não? Para resolver esse negócio não? Porque se tiver outro jeito é melhor, né? Porque coisa está feia, complicada. Se tem outro jeito de o senhor resolver isso, por favor, me livra dessa. Posição de céu. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu. Meu irmão, tem coisa que a gente quer, mas não é plano de Deus para a gente. Não é plano de Deus para a gente. E nós temos que aprender e entender que Deus, Ele só tem pensamentos de paz. Se Deus não permite uma coisa que nós achamos que é até muito boa, tem um porquê. Às vezes é algo que no final vai ser prejuízo para a gente, porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas no final é de morte. E às vezes nem é isso. Às vezes é que Deus tem um outro plano com você. E como servo dele, você tem que aprender a se submeter. Eu estava pensando aqui naquele rapaz, lembra que eu preguei essa semana? Aquele rapaz endemoniado. A Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios com ele. Uma legião romana tem 6.000 homens. Então conclui-se que esse homem carregava dentro dele 6.000 demônios. Vivia uma vida miserável, desgraçada, perturbada, infeliz, nos sepulcros. Vivia de morte entre mortes. Vivia no meio da sujeira, no meio daquilo que é podre. Coisa séria. Aquele encontro com Jesus fez com que ele ficasse liberto. O Senhor Jesus expulsou aqueles demônios dele. E a Bíblia diz então que ele estava ali assentado. Está lá em Marcos capítulo 5, depois você olha lá, não precisa tirar, não precisa colocar não, tá bom? Depois você olha lá, eu preguei essa semana já, até Marcos capítulo 5, versículo 1, se eu não me engano vai até o 20 e pouquinho, dá uma olhada lá. E a Bíblia diz que ele estava sentado ali, ó, sóbrio, vestido. E a Bíblia diz que Jesus entrando no barco para ir embora, porque as pessoas daquela cidade queriam que Jesus fosse embora. E Jesus então entrando no barco para ir embora, ele fala: me deixa eu ir contigo, eu quero ir contigo. Jesus falou: não. Irmão, é errado querer estar com Jesus? Era errado o que ele estava pedindo? Não era errado, era uma coisa maravilhosa, mas não era plano de Deus para ele. E o Senhor Jesus falou: não, vai e apresenta-te aos teus, vai e fala para as pessoas da tua casa, em outras palavras, desse vilarejo, como Deus foi bom para com você, como Deus te livrou. A Bíblia diz que o Evangelho também é pregado por testemunhos. A tua vida tem que ser um testemunho para as pessoas. A tua modo de viver, a tua maneira de falar, o teu jeito de andar, tem que ser um testemunho para as pessoas. Não adianta ficar falando que é crente. Você tem que mostrar. Eu não tenho que ter aparência de crente, cara de crente. Eu tenho que ter um interior de quem é de Deus e mostrar através da minha vida que eu sou de Deus. Você compreende, sim ou não? E ele foi servo, inclinou a cabeça. Eu estou até vendo, ele deve ter dado um sorriso para Jesus. Falou: tá bom, Senhor, é o que o Senhor quer? Eu vou. E foi. Mais tarde, se você procurar na Bíblia, Jesus voltou naquele lugar e tinha uma multidão esperando por ele. Quem não queria ele lá, agora tinha uma multidão esperando por ele. Então tem coisas que às vezes eu não compreendo, mas eu vou compreender depois. Como o Thales Roberto canta: mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Deus só tem pensamentos de paz para mim e para você. A posição de filho é maravilhosa. Na posição de filho a gente pede o que quer, fala o que quer, faz birra, chora,
Mas na posição de servos, que quase ninguém quer, é a posição que nós temos que aprender a ocupar. Se Deus está falando, eu vou fazer. Mas porque Deus está pedindo para mim, pastor, é complicado, eu vou fazer. Que Deus está pedindo para mim, pastor, é um sacrifício, eu vou fazer. Eu sou servo, sou filho, mas sou servo. Tenho que aprender a me submeter às orientações que Deus traz para mim. Amém? Então presta atenção. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Por quê, pastor? A vontade de Deus, ela é melhor do que a nossa. O plano de Deus, ele é melhor do que o nosso. Porque quando Deus planeja para mim e para você, Ele planeja vendo o amanhã. O Senhor Deus, Ele corre na linha do tempo. Isso chama-se onisciência. Ele corre na linha do tempo. Você compreende isso ou não? Então Ele sabe o meu amanhã. Ele sabe que se eu pegar esse caminho, eu vou chegar em tal lugar. Se eu pegar esse caminho, em tal lugar. Se eu pegar esse caminho, em tal lugar. Então Ele indica o caminho. E como servo, eu devo me inclinar e falar: Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, porque isso é o melhor para mim. Mesmo que inicialmente a impressão que eu tenho é que eu esteja perdendo algo. Ninguém perde em servir a Deus. Ninguém perde em servir a Deus. Aparentemente pode até parecer que você está perdendo, mas você não está perdendo. Ninguém perde em servir a Deus. Você só ganha. Amém? Amém? Versículo seguinte. E voltando, olha lá, para os seus discípulos, lembra, nós estamos falando sobre comunhão. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Quer dizer, irmão, quer ter um dia de sucesso? Dá uma hora do teu dia para Deus, orando e lendo, jejuando, mas dá uma hora. Eu creio que a oração é uma coisa muito boa, porque a oração te traz liberdade. Se eu não tenho liberdade com você, eu não tenho nem assunto contigo. Você chega, tudo bem, pastor? Eu tudo bem? Não tem. Aí para um pouquinho, como é que está a família? Ah, mamãe está bem. Se você for boa de papo que nem o pastor ainda, é pior. Aí não vamos conversar nem sobre a mamãe. Não tem intimidade. Agora, se tem intimidade, oxe, a gente fica horas batendo papo. Se tem intimidade, eu bato na porta da tua casa, você grita lá, estou no banheiro. Falei, tá, estou entrando. Eu vou lá e entro. Vou lá na geladeira. Tenho liberdade. Se eu não tenho liberdade contigo, eu estou batendo lá, você nem me avisa que está no banheiro. Você não tem liberdade para falar que está no banheiro. Eu vou ficar esperando lá fora. E quando eu entrar, vou sentar com toda a reverência, né? Não tem intimidade. Se tem intimidade, é capaz quando você chegar, eu estou deitado no sofá. Então tem pessoas que na verdade ela não tem assunto com Deus, a pessoa não começa a orar, mas é que você não tem intimidade com a palavra. Você não tem intimidade com a palavra, você quase não lê, você quase não ora, você quase não vem à igreja, porque você não tem intimidade, então não tem assunto. Começa a adquirir intimidade com o Pai. Você vai ficar horas conversando com Ele e vai nem perceber. Quantas vezes na minha vida eu comecei a orar meia-noite, e quando eu levantei a cabeça era 4, 5 da manhã, eu nem percebi, passou. Falei, rapaz, passou, parece que faz 5 minutos que eu estou orando. E quantas vezes na minha vida, quando não tinha intimidade, 10 minutos de oração era um tormento. Não via a hora do pastor mandar sentar logo, eu não aguentava mais ficar em pé 10 minutos. O pastor vai mandar sentar não? Por isso que eu não gosto de vir nessa igreja. Falta de comunhão, falta de intimidade.
Busque. O Senhor Jesus falou: poxa, não podeis vigiar comigo nem uma hora, uma horinha só, não dá para vigiar, não dá uma hora. Vigiai, olha só, e orai. Ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque senão você vai entrar em tentação. Olha o que ele fala: na verdade, olha só, o espírito está pronto, mas a carne, se você não subjugar a tua carne, ou seja, não dominar a tua carne, por oração e jejum, e comunhão com a palavra, leitura da Bíblia, se você não subjugar a tua carne, não fortalecer o teu espírito, a tua carne, por causa de 10 minutos de prazer, te entrega na mão do diabo. Por quê? Porque ela não tem condições de resistir a Satanás. Então você tem que ter o teu espírito forte para controlar os impulsos, os anseios da sua carne. Senão você não consegue. Por isso tem crente aí que fica até doido, crente se matando, crente maluco, porque são fanáticos. Não são pessoas que têm comunhão, não vivem com Deus, vivem em doutrinas e ensinamentos humanos, às vezes até doutrinas de demônios, mas ensinamento que vem de Deus, que edifica, que fortalece, que transforma. Não tem. O que eu preciso é de me envolver com Jesus em oração, leitura da Bíblia, amém? E Deus vai me abençoar. Por quê, pastor? Dá uma olhada em Atos, logo no comecinho ali, foi o primeiro versículo que eu dei para a senhora, pastor. Ela vai pegar para mim? Tem água aqui? E só coloca água aqui, pastor, só que gente boa, hein? Não é? Vocês querem água? Sim ou não? Não vou dar, não. Isso aqui é minha. Achou? Ó, Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca desta, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aí você vai ter o Espírito Santo, você vai ter condições de ter a tua carne subjugada, controlada, dominada, porque senão não tem jeito. Olha o que Jesus falou: o Espírito, volta lá para mim, por favor. Ó, vigiai, fique atento, preste atenção no teu comportamento, não deixe o teu pensamento viajar. O diabo vai oferecer pensamento de tudo quanto é tipo para você, pensamento que vai encher o teu coração de ódio, ele vai oferecer pensamento que vai encher o teu coração de lascívia, de pornografia, de sujeira, ele vai oferecer um monte de coisa. A Bíblia diz: tome cuidado com o teu pensamento, porque é ele que dirige a tua vida. Veio o pensamento, eu só aceito se eu quiser, senão veio o pensamento falando: está amarrado, eu não aceito você não, vai para esse pensamento no inferno, eu não aceito em nome de Jesus. E ele vem de uma maneira bem sutil, bem discreta, para você acreditar inclusive que aquele pensamento quem formou foi você. É as chamadas setas, dardos inflamáveis, porque ele não pode chegar perto de você, você é obediente à palavra de Deus, então ele não pode chegar. Ele só chega perto de quem não é obediente. Você é obediente, ele não pode chegar. A Bíblia diz que há um anjo do Senhor acampado ao redor daquele que teme a Deus. Obedece. Temer é obedecer, respeitar. Amém? Então quer dizer, ele não pode chegar, mas ele lança os dardos dele, a distância, dardos inflamados, que bate, inflama. Se você não impedir, daqui a pouco você vai aceitar, vai ficar afastado de Deus, que a única coisa que separa é o pecado. O anjo vai embora, o demônio entra. E aí você está achando que está com Deus e não está com Deus. Tanto que você não consegue deixar o erro. Você fala assim: puxa vida, eu não queria. É na tua oração: eu não queria, Deus, eu não queria, quando eu vi o que tinha feito, Senhor, oh, misericórdia de mim. É porque você
Não faz o que ele está falando aqui, ó. Vigie, preste atenção, fique atento e ore. Ore, para que não entreis em tentação. Ore. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne não está não. A carne não está, ela luta contra o espírito, para que o espírito faça a vontade dela. Ela luta, ela briga violentamente contra o espírito. Então fortaleça o teu espírito, subjuga a tua carne, que Deus vai mudar a tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, que a unção e a vida de Deus esteja com você. Comunhão. Jesus falou para ele: não podeis vigiar pelo menos 1 hora comigo? 1 hora por dia. Tua vida vai mudar. Não adianta ficar querendo passe de mágica. Não existe passe de mágica. As pessoas estão atrás de uma lacazinha, abracadabra. Não existe isso. Existe conhecimento e prática da palavra. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Tá bom? Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau.